O que aconteceu com o sábado depois da morte e da ressurreição de Jesus? Será que os discípulos continuaram a guardá-lo ou algo mudou? No estudo de hoje nós vamos analisar os exemplos dos seguidores de Cristo e entender se guardar o sábado ainda é importante para quem professa ser cristão. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que alegria ter a sua companhia. Estamos iniciando mais uma semana de estudos da Palavra de Deus nesta temporada. Estamos estudando o sábado da criação. É a nossa revista que nós estamos oferecendo para você, que é nosso telespectador. Estou falando para você nesse momento que é um estudioso da Bíblia. Estou falando para você que gosta de compreender os ensinos da Palavra de Deus. Eu quero te convidar. É só você pedir nesse momento a nossa revista Esperança, o sábado da criação. É o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Esse é o nosso WhatsApp para você enviar o seu pedido. É só dar um oi para a Esperança. Para a Esperança não, né? Para a Esperança não. Eu estou aqui pensando na nossa instrutora bíblica virtual. É só você dar um oi no nosso WhatsApp, você vai receber o link, vai receber todas as nossas revistas ali, né? O link vai estar o portfólio das nossas revistas e você vai escolher o Sábado da Criação. Você quer ligar direto para a nossa equipe? Até 10h30 da noite você pode ligar. Está aparecendo o telefone aqui, ó. Tá vendo? 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança, o sábado da criação. Talvez você tenha ideias diferentes, congregue em uma comunidade onde não se para nas atividades no sábado. Mas eu quero te convidar para que você compreenda qual é a visão bíblica sobre esse tema. Eu tenho dito ao longo dessa temporada, nosso objetivo quando a gente trata um assunto, qualquer assunto aqui, não é querer convencer, competir com você. Nosso objetivo é apresentar aquilo que a Bíblia diz sobre este assunto, não importa qual seja o assunto. Nosso objetivo é crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. E você estuda, peça a iluminação do Espírito Santo. Eu tenho a certeza que vai ser uma bela experiência para você. E eu tenho convidado, porque, queridos, a gente vai ver a partir de hoje, né, que a gente não tem nenhuma menção sobre outro dia de repouso na Bíblia. E a gente vai começar hoje, após a ascensão de Jesus ao céu, a gente não tem nenhum tipo de menção bíblica de mudança. A Bíblia é parte da ideia, né, sempre do princípio bíblico a Bíblia parte dessa ideia que o princípio é a observância do sábado como um dia que fazia parte da vida daqueles que aceitaram o Senhor Jesus. A gente tem isso ao longo da descrição no Antigo Testamento e a gente vai ter agora no Novo Testamento com Jesus Cristo. E a gente vai ter isso como princípio dos primeiros cristãos após a ascensão de Jesus ao céu. E é lógico, a gente tem ali alguns processos de adaptação que existiram, a gente vai estudar isso amanhã, que alguns que eram judeus, que agora aceitaram o Senhor, achavam que algumas práticas ainda deveriam ser preservadas e alguns interpretam esses textos de forma equivocada. Só estou citando o exemplo aqui,
para você tirar as suas dúvidas pedindo a sua revista Esperança, o Sábado da Criação. Vamos compartilhar sempre a mensagem da Palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação e nos dê um coração aberto para ouvirmos, talvez diferente daquilo que nós estamos habituados. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos dê um coração aberto. Eu oro por cada um que está nos assistindo agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre sua família e que a sinceridade que existe na mente de cada um dos nossos telespectadores os leve a conhecer a palavra do jeito que ela realmente é. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável. Eu espero que você tenha tirado aquele tempinho para estar em família. E eu também espero que você tenha aproveitado o final de semana para estar junto com a sua família na Igreja Adventista. Você sabe, aqui na Novo Tempo, nós pertencemos à Igreja Adventista e eu sempre faço aquele convite especial. Todos os sábados, está aparecendo o site aqui, ó, encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br. Todos os sábados a Igreja Adventista está aberta e você será bem-vindo, tá bom? Vamos lá, vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos entender um pouco mais sobre o tema do sábado agora, especificamente após a ascensão de Jesus ao céu, o que os primeiros cristãos viveram, o que os discípulos viveram. O momento mais sombrio da história, a morte do Filho de Deus, a gente vê isso claramente, foi seguido por um gesto silencioso, mas profundamente revelador. Enquanto o corpo de Jesus repousava no túmulo, um pequeno grupo de mulheres manteve o costume que havia acompanhado o povo de Deus desde a criação. O que fizeram? Descansaram no sábado conforme o mandamento. E eu convido você a manter aí a sua Bíblia aberta em Lucas, o capítulo 23, e a referência do texto é o verso 56. Nós já vamos ler esses versos. 55 e 56. Eu quero ler junto com você, eu leio aqui na minha Bíblia, o texto diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, diz o texto, descansaram segundo o mandamento. Essa é a referência bíblica. No sábado, repousaram conforme o mandamento. Essa era uma prática ritualística, era o dia de preparação, era sexta-feira, mas o sábado elas interromperam as atividades. Essa simples frase mostra que mesmo após o sacrifício de Cristo, o sábado ainda era respeitado. E aqui tem um detalhe importante para a gente considerar. O autor do Evangelho de Mateus, onde nós lemos, a gente tem referência nos outros 3 evangelhos, mas a gente leu especificamente o texto de Lucas, melhor, não de Mateus, o texto de Lucas, a referência do texto de Lucas. Ele vai escrever isso pelo menos uns 25 a 27 anos após a morte de Jesus. Perceba, após a morte e depois a ascensão de Jesus, 25 a 27 anos. Mas ele está preservando uma prática e ele está destacando essa prática. E quando a gente vai para o livro de Atos, onde a gente vai ter os primeiros atos da igreja cristã, que Lucas é o seu autor também, a gente vai perceber aqui que Lucas vai em várias referências destacar o sábado como dia de guarda. E lembra, Lucas tem um público específico, ele está escrevendo para aqueles que vão aceitar o cristianismo, aqueles que não faziam parte diretamente do povo
do povo do Antigo Testamento, que são ali israelitas, depois judeus, né, da divisão das tribos, e ele vai escrever para os gentios. E se ele está destacando isso, perceba como esse dado é importante. Ele está buscando uma prática que era comum para o povo. Mesmo Jesus já ter ido ao céu, mesmo alguns anos tendo se passado, que ele vai escrever por volta do ano 60, o seu Evangelho, e por volta do ano 62, o livro de Atos. Então perceba que ele preserva esta prática e destaca essa prática que é o sábado sendo observado. A morte de Jesus marcou o cumprimento das profecias messiânicas, a gente já viu isso algumas vezes aqui, mas não trouxe consigo uma nova ordem quando a gente fala de lei moral de Deus. Por quê? Porque a lei moral é algo que não pode ser alterado, algo que não pode ser mudado, jamais. E a gente vai ver que houveram cumprimentos de práticas ritualísticas, mas a lei moral se preserva. Quando a gente fala da lei moral, a gente está falando dos mandamentos, que se resumem em amar a Deus e amar o próximo. O Evangelho de Lucas faz questão de registrar esse detalhe importante. Era o dia de preparação e começava o sábado. Qual é o meu objetivo aqui ao trazer isso para você? Eu estou lendo a narração da história bíblica. Estou lendo a narração e, neste caso, estou dando destaque para, especificamente, a guarda do sábado. A citação do verso 54 vai dizer assim: era o dia de preparação e começava o sábado. Então, naquele dia, na sexta-feira, eles preparavam todas as coisas para que, no sábado, as suas atividades do cotidiano fossem interrompidas. Não como um fardo pesado, não, mas o dia de memorial, para lembrar do Deus que havia criado, o Deus que os havia libertado. E como já vimos essa temporada, o Deus que os havia alimentado na caminhada pelo deserto. O Deus que provia o maná no deserto, os 6 dias, não se repetia de um dia para o outro porque estragava, mas no 6º dia vinha em dobro, para que no sábado eles não saíssem. Agora nós vimos os líderes judeus, com receio de voltarem um dia para o cativeiro, tornam o sábado um dia de fardo, criam 39 leis. A gente viu como Jesus desconstrói essa ideia equivocada, porque o sábado, conforme a descrição de Isaías, é um dia de prazer, um dia de alegria. E o que a gente está fazendo é buscar a narrativa bíblica, a descrição bíblica, dando destaque àquilo que o autor colocou, que era o dia de preparação, começava o sábado e elas cessaram as atividades e descansaram conforme o mandamento. É importante para a gente lembrar que esses líderes religiosos se preocupavam com os rituais e com as formalidades, mas aquelas mulheres estavam motivadas pelo amor, por aquilo que o Senhor havia deixado, por aquilo que o Senhor havia vivido do sábado. A gente não pode esquecer disso. Esses discípulos, aquelas mulheres acompanharam Jesus e a forma como ele viveu o sábado. Viram os milagres e você percebe, viram os milagres, as atividades de Jesus, mas elas sabiam claramente distinguir entre o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. E não absorveram a ideia do peso. E, por outro lado, também não se tornaram negligentes, dizendo, não, a gente pode fazer todas as coisas aqui. Elas entenderam exatamente o que era a essência do sábado, conforme Jesus havia apresentado. Elas prepararam perfumes e ungüentos para cuidar do corpo de Jesus, mas interromperam o seu trabalho para respeitar o sábado.
para não embalsamá-lo. E elas vão depois, no primeiro dia da semana, nas atividades que poderiam agora serem feitas. O próprio Cristo descansou na sepultura no sábado, após concluir a sua obra redentora, assim como descansara após concluir a obra da criação, como está descrito em Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3. A cruz e o Éden se encontram. O sábado, portanto, é um memorial tanto da criação quanto da redenção. Nos lembra uma ponte entre o que Deus fez no princípio e o que Ele realizou no Calvário, a sua morte naquela sexta-feira, o dormir na sepultura e o ressuscitar no primeiro dia da semana. E a gente vai ver na sequência que o fato dele ressuscitar no primeiro dia da semana, em nenhum momento nós temos uma descrição bíblica de prática de um outro dia para ser observado. Não, nós não temos. Nós vamos ter um sincretismo apresentado de forma clara quando a igreja começa a perder sua identidade. A gente vai estudar isso essa semana. Aí a gente tem um sincretismo, ou seja, a gente tem uma junção daquilo que era a prática cristã com a prática pagã e a igreja perde sua identidade, inclusive em relação ao dia de guarda, que agora é mudado do sábado para o domingo, não como uma orientação bíblica, mas como algo institucionalizado pela igreja e pelo Estado. Não há nenhum ponto nos evangelhos, queridos, uma declaração de que Jesus ou os seus seguidores tenham deixado de guardar o sábado. Lembrando que Lucas está fazendo um destaque de algo de mais de 25 anos depois do ocorrido, e ele fala isso de forma específica e notória. A transição entre os dois testamentos não traz um novo dia de adoração, traz sim um novo significado para o mesmo dia. O sábado passa a ser também um memorial do descanso do Salvador em sua vitória sobre o pecado e o respeito que aqueles discípulos tiveram por essa prática nesse dia. Quando eu falo para você sobre este tema, especificamente sobre essa prática pós a morte de Jesus, como você se sente em relação a isso? Diante das suas crenças. Fica claro para você que a gente não tem, ao longo do texto bíblico, nenhuma menção de mudança? Fica claro para você que esse continua sendo um convite para mim e para você para celebrarmos, descansarmos e desfrutarmos do sábado? Você percebe que o objetivo bíblico não é de convencimento, porque era uma prática comum. E da mesma forma, quando a gente apresenta, nosso objetivo não é um convencimento, mas é mostrar para você como essa prática era comum. Fica claro que os primeiros cristãos, após a morte de Jesus, esses primeiros cristãos guardavam o sábado, e essa foi uma prática notória para o autor bíblico faz menção. Agora sim, no livro de Atos dos Apóstolos, que relata a expansão da igreja após a ascensão de Cristo, mostra repetidas vezes que Paulo, Barnabé e outros apóstolos reuniam-se aos sábados, tanto com judeus quanto com gentios, para ensinar, para orar e para adorar. Eles iam à sinagoga, a igreja havia se transformado muitas vezes num lar, na casa, a igreja era agora em casas, eles saíram, iam ao ar livre, e a gente vê essa prática de forma comum, como por exemplo o texto de Atos, o capítulo 13, e eu quero te convidar a ler esse texto comigo a partir do verso 42. Atos, capítulo 13,
verso 42. Pegue sua Bíblia aí e vamos ler juntos. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. No sábado eles se reuniram. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Perceba, quando Paulo está se despedindo ali, Paulo e Barnabé estão se despedindo daquele momento na sinagoga. No sábado, eles estavam reunidos ali, estudando a palavra, ensinando. É pedido para eles que eles continuem no próximo sábado falando as mesmas coisas. Eu só quero dar um destaque aqui, que em alguns manuscritos, essa expressão, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram. Em muitos manuscritos, não está especificando que sejam os gentios, até porque os gentios na sinagoga não teriam tanta proeminência para fazer esse pedido para que eles continuassem ensinando. Então, deduz-se aqui que esse era um desejo daqueles líderes da sinagoga, aqueles que já faziam parte. Os gentios estavam junto com eles, mas o pedido partiu deles, porque havia um anseio de compreender claramente o que Paulo pregava sobre a ressurreição de Jesus. E isso acontecia em que momento? Acontecia no sábado. E isso se repetiu no sábado seguinte. Está aqui. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, pedindo para que eles permanecessem pela graça de Deus. E eles, no sábado seguinte, se reúnem todos para ouvir. Todos queriam ouvir. Aí alguns dizem assim, mas Paulo usava a sinagoga porque esse era um local de encontro. Mas você percebe que a informação do texto anterior diz que os gentios também estavam lá para receber o evangelho. E essa era uma prática comum entre eles. Então Paulo não estava usando do momento, ou usando da circunstância de reunião da sinagoga para que o evangelho fosse pregado, porque era só no sábado que eles podiam fazer isso. Não, porque essa era uma prática comum de celebração. Agora, tanto para os judeus que estavam aceitando a mensagem do cristianismo, quanto para os gentios que também estavam aceitando. Para os gentios essa era uma prática nova, para os judeus também era a compreensão de algo novo, porque eles esperavam a vinda do Messias. Eles esperavam, mas o Messias não veio da forma como eles esperavam. E Paulo estava apresentando claramente a maneira como o Messias havia vindo, porque Paulo havia tido um encontro com o Messias. E isso aconteceu. E isso acontecia no sábado. Percebe que, mais uma vez, essa informação que eu dei anteriormente, Lucas está preocupado, 20 e tantos anos depois, em dar a informação de que isso acontecia no sábado. Se isso acontecia no sábado, 20 e tantos anos depois, o crescimento da igreja, você acha que essa informação está aqui por um acaso? Você acha que essa informação não é relevante? Para mim fica claro que Lucas está sendo intencional em resgatar o verdadeiro significado do sábado e que a igreja primitiva preservava aquilo que o Senhor havia deixado. A forma correta de celebrar o sábado. Se o sábado tivesse sido substituído, queridos, o apóstolo poderia ter orientado os novos convertidos a se reunirem outro dia. Mas ele não fez isso. Ele segue os mesmos costumes. Os apóstolos não viam o sábado como um fardo.
como a igreja, como os religiosos da época de Jesus haviam transformado. Mas os apóstolos viam o sábado como um privilégio. Ele representava o ritmo de uma vida centrada em Deus, uma pausa para respirar, uma pausa para ouvir, uma pausa para servir. Esse é o significado do sábado. Ouvir a palavra, parar das atividades e ter um coração de servo. Esse é o objetivo. Eles compreenderam que guardar o sábado não era uma questão de ritualismo, mas era uma questão de relacionamento, um lembrete constante da presença e da soberania de Deus, daquele que eles estavam seguindo. E o Senhor havia ressuscitado. Estava e está no céu, estava, no caso, e continua no céu intercedendo. Os primeiros cristãos não guardavam o sábado para serem salvos, mas porque haviam sido salvos. O descanso físico refletia o descanso espiritual encontrado em Jesus. Eles entenderam que Jesus era o Senhor do sábado e não era a prática de fazer algo que havia sido colocado pelos líderes judeus que deveria ser a vida deles. Não. Eles entenderam que eles estavam livres no Senhor Jesus e que não precisavam dessa opressão e não precisavam mais do ritualismo. A gente vai trabalhar um pouquinho isso amanhã. O ritualismo de obrigação, de fazer. O ritualismo que foi importante porque apontava para a vinda do Messias, as festas, os sábados, os feriados que eles tinham. A gente trabalhou isso aqui. Mas esses cristãos entenderam o verdadeiro significado, o significado de serem uma diferença para a sociedade onde eles estavam inseridos. Seguir o exemplo desses cristãos é reconhecer que o sábado não é só um mandamento, mas um testemunho de fé. Nesse dia, nós descansamos e confiamos no cuidado de Deus por nós. Você confia que Deus está cuidando de você e da sua família? Você confia que Deus está no comando da sua vida? Que Deus está no comando desse mundo? Quando nós descansamos no sábado, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor está cuidando de nós. Por isso, o parar no sábado é tão significativo. Eu não sou o centro do controle de todas as coisas. Nenhum governante é. O Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele é o que cuida, o que dirige. Pai, obrigado porque os cristãos primitivos, os apóstolos, continuaram vivendo o sábado da forma como deveria ser vivido. Que a gente siga este exemplo, que a gente desfrute das horas do sábado junto da nossa família, testemunhando para todas as pessoas e dizendo que quem cuida é o Senhor. Eu oro, Pai, por aqueles que têm essa decisão no coração, ainda não fazem, mas têm esse desejo. Dê forças, dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Nos vemos amanhã.